Olá, meu nome é Lohane. Eu estou aqui hoje como representante do PET Letras para fazer um bate-papo mais descontraído com o professor e escritor César Augusto Pereira. A gente vai conversar um pouco sobre vivências, sobre como o curso de letras influenciou na vida dele, né? E ainda continua influenciando, visto que continua atuando, publicando contos e livros. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a você, César, por ter topado o nosso convite e por vir aqui compartilhar um pouco dessa sua experiência. Primeiro, eu gostaria de conversar com você. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é como você se descobriu, né? Descobriu que você queria fazer parte desse mundo das letras, que você gostaria de fazer o curso de letras. Bom, tudo jóia, Lohane. Aqui no nosso caso é bom dia, né? Bom dia para quem estiver assistindo a gente aí. Essa pergunta é uma pergunta muito fácil, né? Porque eu me lembro de uma forma muito vívida, assim, na minha cabeça, né? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu percebi que eu tinha que seguir algum caminho profissional, né? E eu queria que ele fosse algo que tivesse com relação ao que eu gostasse e que ele também pudesse, assim, de certa forma, né, eu pudesse ter uma renda financeira do que eu gostasse. E aí eu me lembro que eu tinha em casa uma enciclopédia com diversas profissões e o que era preciso para estudar, como que era, como que funcionava o dia a dia, né, do profissional, daquelas profissões. E, assim, primeira coisa que eu busquei foi descartar o que eu não era bom, né? No caso aí, vamos dizer assim, a área das matemáticas da vida. E aí eu tinha também em mente que eu tinha que levar alguma coisa. Eu queria, de certa forma, ajudar a entregar alguma coisa para a sociedade. Né? Até hoje eu tenho esse espírito, essa ideia social, sabe? Até hoje. Eu acho que até é isso que tem me segurado ainda na docência. Né? Bom, e aí eu fui descartando algumas profissões e cheguei como professor, né? Cheguei como professor e, assim, fui muito feliz, ainda sou muito feliz no que eu faço. Sobre esses percalços que você falou, qual foi o primeiro percalço que você encontrou assim que você se formou? Assim que eu me formei, eu achava assim, eu achava um pouco inapto, sabe? Eu trabalhava numa outra, tanto que tipo, quando eu saí da faculdade, né, mais no finalzinho, eu estava no, vamos dizer assim, faltava 2 anos para eu terminar, eu comecei numa empresa, né, e eu pretendia ficar nela o quanto tempo durasse, porque eu não me sentia apto a trabalhar com lecionando, né? Eu me senti bastante cru, eu já tinha feito alguns estágios e eu achava, assim, bem difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito reflexiva, muito retraída, sabe? Eu esperava primeiro, por exemplo, o grupinho de amigos falar alguma coisa para só então eu expor o que eu achava. Então a minha interação sempre foi assim, grupos pequenos. Em sala de aula, a interação é praticamente quando, né, eu Não, saí, quase, né? era 5 vezes mais desses grupinhos pequenos. Então eu me sentia um pouco inapto, eu ficava em dúvida, meu Deus, né? Será que eu vou dar conta de estudar tudo isso, expor tudo que está na minha cabeça, e levar, vamos dizer assim, o meu interlocutor, né? No caso, os alunos, levar os meus alunos ao mesmo raciocínio do que eu estou pensando aqui, né? Então eu senti isso. E aí, como que você conseguiu vencer isso? Porque eu percebo que é um medo muito grande entre vários dos meus colegas, né? A gente sempre tem essa conversa sobre, tá, quando a gente se formar, como que a gente vai fazer? E como que você conseguiu vencer esse medo? Foi dando a cara a tapa? Como que você fez isso? Olha, vamos dizer assim, a gente tem um pouco de sorte, e isso daí fica uma dica para vocês que vão começar, tá?
porque os alunos, eles gostam muito, assim, eu percebo, né, que isso é uma coisa que não alterou, não mudou, né? Eu tenho aí um pouco mais de 14 anos lecionando, tá? E eu percebo que isso não, é uma coisa que não mudou nos alunos, é que o novo, para eles, eles têm uma atração pelo novo. Então, quanto o professor mais novo, mais eles se sentem atraídos, parece que eles ficam um pouco mais atentos ao que a gente tem que transmitir, né? O professor mais novo tem para transmitir, tem para dizer, do que aquele professor que é um pouco mais velho e, de repente, eles já estão um pouquinho meio saturados, sabe? De ouvi-lo transmitir alguma informação, sabe? Então, quanto a isso, eu acho que vocês vão ser felizes. E aí eu fui me deixando levar, né? E eu acredito também, como eu já havia mexido um pouco com música, eu já havia me apresentado para alguns grupos, assim, na minha cidade, aqui em Pouso Alegre, isso também me ajudou bastante, né? Porque você está na frente de um palco, você tem plateia, assim, é desafiador para quem começa. E eu já tinha passado por isso antes de começar a dar aula. Então, meio que eu usei dessa experiência da música, de me apresentar, né? Com a questão de plateia, eu usei com os alunos. Então, eu os vi da mesma forma, né? Mas é isso, tá? A respeito da escrita agora. Você tem um livro recentemente publicado, né? Já participou de várias antologias. Eu, particularmente, sou suspeita de falar, porque eu sou fã. Eu gosto muito dos seus escritos, me identifico muito. Mas eu gostaria de saber como você observou que você gostaria de ir para essa área também, né? Eu sei que o pessoal tem muito uma dificuldade de fato se expressar em relação à literatura, por mais que goste, por mais que goste de escrever, as pessoas têm uma grande insegurança em relação à própria escrita, né? Então, como que foi esse não? Eu gosto, eu sei que eu sou bom, então eu vou fazer isso. Na verdade, tomando a sua última palavra, eu não sabia que eu era bom e até hoje eu não me sinto nada bom, na verdade, eu me sinto bem distante disso, tá? Aconteceu o seguinte, eu sempre gostei de artes, né? Pratiquei alguns estilos, né? Artesanato, desenho, igual eu falei, né? Eu já mexi com música, já mexi um tempo com tatuagem, que eu sempre tive essa pegada, né? Porque é o seguinte, sabe quando você está no ensino médio, você sente que tem alguma coisa diferente em você, que você não é igual às outras pessoas? Não sei se você compreende isso. Que mesmo você Compreendo. está num grupinho de alunos, desculpa, num grupinho de amigos, você sente que você ainda está sozinho. Não Uhum. é ainda. Parece que é um mundo que você enxerga, às vezes, pelo comentário deles, pelos comentários deles, da sua família, das pessoas que te cercam, ainda não cabe a você. Parece que você ainda se sente um estranho. E eu via, e uma forma que eu achava de mostrar o que eu sentia, de mostrar o que eu enxergava, foi na arte, sabe? E aí, quando eu comecei a participar dos editais em 2019, eu já tinha parado com todo outro tipo de expressão de arte. Já não mexia com música mais, eu já havia cansado de desenhar. E o que acontece? Só que as minhas percepções desse mundo estranho, elas continuavam e continuavam e continuavam. E eu fazia anotações, né? Eu sempre fiz anotações, até hoje eu faço muitas anotações. Eu não gosto de perder ideias, principalmente quando eu acho, nossa, essa ideia pode se tornar algo bacana, né? Numa pintura, que seja. E aí, em 2019, eu escrevi um conto, eu me lembro exatamente, né? Eu havia tido um sonho com um dos meus irmãos, né? E pensei, nossa, seria uma história muito interessante. E coloquei no papel. No papel não, né? Sentei ali em frente do computador e escrevi até o final. E mostrei isso para os meus amigos. E, assim,
foi praticamente 100% de aprovação. Todos gostaram, ninguém falou nada, assim, nenhuma crítica, mesmo que fosse construtiva, falaram, está muito bom do início ao fim. E aí eu pensei, poxa, eu já tinha um sonho de escrever, né? Ao bem da verdade, eu já tinha escrito um livro no ensino médio. Eu já tinha escrito, mas ele está engavetado até hoje, está ali, né? Não mexi mais, deixa ele quietinho lá. E eu já tinha escrito, então eu tinha vontade de lançar um. E aí eu comecei a participar de editais em 2019, passei um, passei dois. E quando eu havia uma história interessante, as primeiras vezes que eu passei, as duas primeiras vezes eu chorei muito. Foi muito emocionante, porque eu nunca imaginaria, assim, tipo, nossa, gente, pessoas de fora do meu círculo social gostam do que eu escrevo, isso é incrível, né? Estão lendo o que eu escrevo, isso foi muito legal, né? E aí eu fui participando, e aí quando veio viraram 5, viraram 7, viraram 10. E quando chegou, né, no ano passado, 2023, eu lancei meu primeiro livro, né? Nesse mesmo gênero de contos fantásticos, de horror e ficção científica. E sobre esse processo, eu imagino que tenham tido várias dificuldades também. Qual dificuldade, assim, que você acha que foi a mais marcante para você, né, em relação a isso tudo? Em relação à escrita, você fala? Sim. Assim, eu acho que a rotina foi a que sempre foi um empecilho para mim, né? Porque, bom, você me conhece há algum tempo já, né? A gente pode dizer, né? Sim. E o que que acontece? Eu sou o tipo de pessoa que, infelizmente, né? Até recebi uma crítica há muitos anos atrás, quando eu ainda era moleque, de um amigo que ele dizia o seguinte: se você não focar em uma coisa só, você nunca vai ser bom. E isso se martelou por muitos anos na minha cabeça, né? Até eu contar isso para minha esposa, ela dizer o seguinte para mim: você é bom em qualquer coisa que você se propõe a fazer. Não interessa se você é, está se profissionalizando numa coisa só, se você está focando numa coisa só, desde que todas as coisas que você faça do seu jeito, você coloque seu coração naquilo que você está fazendo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre quis agarrar o mundo com as pernas. Então, cada hora eu estou fazendo uma coisa diferente, né? E eu enjoo um pouco, às vezes eu escrevo durante, vamos dizer assim, um mês. Aí eu paro, vou focar em outra coisa, por exemplo, fazer exercício físico, né? Ou fazer um yoga. E aí eu volto, e aí eu paro com yoga, paro com exercício físico. Não é que eu paro, né? Eu faço menos. Uhum. E volto a escrever e focar novamente. E... Mas a rotina, ela atrapalha um pouco, né? Porque o escritor, Bom, eu não sei como é que é o processo de escrita de todas as pessoas, de todos os escritores, porque são variados. Mas o meu processo de escrita, eu tenho de sentar, ter o tempo que eu quero para escrever até eu ficar cansado, sabe? Então, eu não gosto de ser interrompido, né? O meu celular mesmo, ele fica no silencioso. Aí eu gosto de andar pela casa, então eu paro, escrevo um pouquinho, aí eu falo, não, peraí, eu tô cansado um pouquinho, deixa eu tomar uma água, aí eu volto com a palavra, exatamente a palavra do que eu queria, parece que sopra no meu ouvido, sabe? E eu me deixo realmente me levar pela história, eu falo, o que que você quer contar? Né? Você que tá me contando essa história, o que que você quer? Que palavra você quer que eu use? Aí, às vezes, eu saio, eu tomo uma água, ou vamos dizer assim, vou me aquecer um pouco, vou mexer um pouco com o corpo, vou ver o sol. Então, e isso exige tempo. Isso exige tempo, você tenha tempo. Então, foi o que mais me atrapalhou mesmo, foi isso. Foi a rotina, um pouco, né? Porque eu trabalho, dou aula, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo dar aula só na parte da manhã, na parte da tarde eu faço outras coisas, né? Eu estudo, eu tenho o serviço de casa, porque minha esposa também, também é professora, né? E como a gente vive num processo de sol e lua,
quando o sol está, a lua, assim, de certa maneira, não está, né, no horizonte. Então, a gente vive nesse processo, então, a gente se ajuda, né? E dentro de toda essa rotina, essas coisas, esses compromissos que a gente tem que fazer, eu tinha que achar um tempo para escrever. E era desse jeito, tinha que ter um tempo realmente para escrita. Eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer meio que já foi respondida em todo o nosso bate-papo, mas como você vê que as letras influenciaram na sua vida, né? Como que você acredita que ter feito o curso de letras modificou a sua vida de alguma maneira? Tá. Bom, Lohane, eu sou um apaixonado por linguagens. E aí eu sou um apaixonado por linguagens, eu sou um apaixonado em tentar entender a mensagem, a comunicação, sabe? Me influenciou em várias partes, né? Como você mesma disse. Primeiro, porque eu achei um modo, vamos dizer assim, né? A grosso modo de dizer, o meu ganha-pão em algo que eu gostava, em algo que eu gosto, né? Segundo, que eu percebo muitas coisas através das letras, né? Eu percebo o mundo, de certa maneira, parcialmente, parte do que eu percebo é através das letras, através dos estudos de língua portuguesa, linguística, literatura principalmente, dando aula, né? A gente percebe, assim, a gente aprende muito dando aula, sabe? Nessa interação aluno-professor, né? Às vezes a gente troca, eles são professores, a gente é aluno, né? A gente tem que ser humilde para a gente pensar que nós não sabemos de tudo e nem que eles não saibam nada, tá? Então é isso, né? Eu fui feliz por ter escolhido o curso por esses vários motivos, né? Porque eu percebo também que existe beleza na linguagem, na comunicação, e aí vem de encontro com as artes, né? Que eu sempre falei que eu tive essa pegada desde mais adolescente para escoar assim as minhas frustrações, escoar o meu estresse e também divertimento, por divertimento, né? Eu me encontro e eu vejo uma conexão entre as artes e a comunicação. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de saber se você tem algum conselho para nós que vamos ser recém-formados em letras, né? Algum conselho, alguma coisa que você gostaria de deixar para a gente. Dar um conselho, tá? Vamos lá. Primeiro conselho é acreditar no próprio potencial. Acreditar no próprio potencial. Porque eu acho que não existe. Agora, falando com você, eu tive até um insight a despeito de um aluno, né? Eu percebi que toda vez que ele vinha me entregar alguma coisa, ele vinha todo tremendo, assim, coitado. Um rapaz bem bonzinho e bem bacana. E toda vez eu via ele extremamente nervoso. Ele ia fazer prova, ele entregava com a mão toda tremendo, tipo. E aí um dia eu cheguei nele, né? Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar tão nervoso assim com as minhas avaliações, né? Porque se você fez o seu melhor, se você estudou, se você prestou atenção nas aulas, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. O máximo que pode acontecer é você falhar agora, mas amanhã você vai acertar. Se você continuar nessa empreitada de dedicação, de carinho, né, de atenção, estudo constante, amanhã você vai acertar aquele erro. Você não vai ficar errando para sempre, tá? Isso não acontece. Se acontecer, é porque você vai ter que reavaliar os caminhos que você está fazendo. Talvez você não esteja fazendo, se dedicando o suficiente, talvez não seja realmente a sua área, né? Mas se você faz com carinho, você gosta, você tem prazer naquilo, e você se dedica, né? Você tende a ter sucesso. Você tende a ter sucesso, né? O meu
vamos dizer assim, o meu diretor, né, que é uma pessoa que eu gosto bastante, a gente tem uma certa amizade, porque, afinal, já faz 8 anos que eu estou na mesma escola, né, na mesma escola, e me fala o seguinte, isso eu tomei para mim, né, tudo em que você investe energia, você investe seu tempo, e se você puder, né, um investimento monetário, ele tem sucesso. Uma hora você vai ter sucesso naquilo. Não existe como, né? Então é mais ou menos nisso, né? Acreditem no potencial de vocês, acreditem que vocês têm conteúdo pelo menos suficiente. Ninguém vai sair zerado do que vocês vão dizer, tá? Então fiquem felizes por isso. Bom, eu gostaria de agradecer. Eu acho que, pelo menos para mim, foi muito enriquecedor. Ouvir um pouco da sua experiência, né? As suas vivências e também esse conselho que eu acho que a insegurança é o que mais aflige a gente hoje em dia, né? A gente tem muito medo, principalmente com essa era da informação, é tudo muito muito fluido, tudo muito rápido, então a gente tem muito medo dessa questão em como seria esse atuar de fato. Então, eu gostaria de agradecer pela participação, pela contribuição, pelo conhecimento que você acabou de passar aqui para a gente. Desejar muito sucesso, que você continue tendo sucesso, que eu já sei que você tem, tanto na área da escrita quanto na área da docência. E é só isso mesmo, agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom poder falar daquilo que a gente toma como carreira, né? Que a gente faz com amor, isso é muito enriquecedor sempre, tá? Sempre que precisar, né, pode contar comigo, né? E eu espero que vocês tenham aí um caminho de bastante luz, tá? Para vocês trilharem aí e confie que vai dar certo. Muito obrigada. Agora, as pessoas que são nossas interlocutoras que estão nos assistindo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e também para que acompanhem a gente nas redes sociais. O Pet Letras é muito frequente no nosso Instagram e também no nosso site. Então, acompanhem a gente para sempre ter mais conteúdo e para a gente conseguir construir e compartilhar esse conhecimento todo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!